Tudo bem. Tá ótimo. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Amanda. Eu estive com vocês há 2 semanas, né, João? 2 semanas, 3 semanas atrás, para a gente falar sobre a nossa responsabilidade frente ao meio ambiente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a proteção espiritual do meio ambiente, aos animais. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Estão todos vendo? Uhum. Tá. Essa aula, ela tem um áudio, na verdade é um vídeo, mas ele é mais o áudio do vídeo, que demora uns 13 minutinhos. Então, eu vou tentar falar um pouco mais rápido para a gente conseguir ouvir esse áudio, porque é extremamente interessante, assim, a informação que ele nos traz, né? Então, o que significa proteção, né? A proteção nesse sentido, né? Do meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente também engloba os animais, né? Então, a proteção, né? Ela significa, nesse sentido, a gente se dedicar, a gente auxiliar, amparar, preservar o meio ambiente, os animais do mal, defendê-los e socorrê-los. Bom, quem são os protetores? Protetores é qualquer pessoa que goste de animais, que goste de meio ambiente, que entenda fazer parte do meio ambiente e que procura trabalhar para melhorar as condições de existência, tanto dos animais quanto, né, da questão ambiental, das plantas, né? Hoje em dia, não sei se vocês viram ontem uma reportagem, né, de um senhor que plantou 35 mil plantas, 1000 mudas aqui em São Paulo, né? Ele criou o primeiro parque linear em São Paulo de vontade própria. Então, esse tipo de atitude demonstra quem são os protetores, né? Tanto dos animais, porque quando você planta árvore, você traz animais, você proporciona mais ambientes para ele, quanto para a vegetação, para o ar, né? Para toda a população que está ali em volta. Bom, e do ponto de vista, né, espiritual, como que isso funciona, né? Quem são os protetores dos animais? Existem protetores do meio ambiente, né? Assim como a gente sabe que existem para nós, né? Nossos protetores, nossos mentores. E quando a gente fala isso nesse outro âmbito, né? Como que isso funciona? A gente sabe que tem protetores dos nossos animaizinhos dentro de casa, mas e dos animais, né? Selvagem, né? Dos silvestres, dos animais marinhos, como que funciona, né? Bom, existem os protetores espirituais, que são aqueles espíritos zoófilos, né? Os espíritos zoófilos, eles podem ser tanto encarnados quanto desencarnados, né? Espiritualmente é quando estamos desencarnados, mas nós também encarnamos. E quando a gente encarna, a gente vira os protetores aqui. E aí, a gente respondendo, né? Os animais têm espíritos protetores, né? Como que isso funciona, né? Kai Bar-Schutter, ele fala pra gente que os espíritos, por menores que sejam, nunca são desamparados por Deus, que lhes concede protetores espirituais que lhes auxiliam na jornada. O Álvaro, né, na questão espiritual dos animais, ele diz que os espíritos cuidam de grupos de animais e, à medida que vão evoluindo, o atendimento vai tendendo à individualização. Então, quem participou da minha aula anterior, né, a gente comenta, a gente falou sobre isso, falou que existem, né, protetores, né, que existem espíritos atuantes nas menores formas de vida no nosso planeta. Então, a gente sabe aqui, né, a gente tem mais uma outra comprovação, né, de outro autor, na Gênese da Alma, que fala disso, e que esses animais, tanto quanto eles são em formas de, como uma alma grupo, né, como a gente tem nos menores seres do planeta, nos seres marinhos, né, em colônias de algas, anêmonas, ou até a individualização, que são os nossos animais aqui dentro de casa, né, que a gente pode citar, que eles já têm uma proteção mais destinada a eles, né, do que como no grupo, como outros grupos de animais. Bom, aqui na Evolução em Dois Mundos, né, o André Luiz, ele fala isso também, ele fala de uma forma meio pragmática, mas ele diz que os organismos monocelulares, né, até aqueles mais complexos, né,
eles estão deslocando, eles estão sempre em evolução, né? Então, o princípio inteligente, ele está nos monocelulares, que são aqueles mais simples, né? Organismos simples, até a chegar no homem, né? Que é o animal teoricamente mais complexo, né? Na escala evolutiva atual. Então, ele fala disso, e que todos eles têm auxílio das potências sublimes, né? Que orientam a marcha, configuram os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Então, essas potências espirituais, elas auxiliam os animais, desde os mais simples até os mais complexos, na criação dessa alma que a gente pode ver hoje no animal humano. Bom, e quem são esses espíritos? Como isso funciona, né? Na verdade, a gente pode citar eles como seres mitológicos, porque eles, na mitologia, foram a mitologia, né, romana, grega, gente, qual mais tem? Enfim, de vários, né? A mitologia aqui dos povos da América, enfim, eles citam esses seres, né? Então, eles são... A gente, dentro do espiritismo, né, a gente pode falar em elementais, né, que são aqueles seres, né, que são basicamente invisíveis, né, eles não são visíveis ao olho normal, né, olho nu, como a gente vê, né, eles não são feitos da mesma matéria que a gente, né, eles são veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais, então eles estão sempre ligados aos processos naturais, ao meio ambiente, aos animais, né? Eles podem ser encontrados em toda a parte da Terra, desde a superfície onde a gente habita, até o núcleo terrestre, até a superfície, né, atmosférica. E eles são invisíveis aos nossos olhos nus, né? Eles executam infatigável trabalho, né? Por quê? Porque eles estão sempre ligados ao reino da natureza. Então, eles estão sempre ligados ao trabalho, né? À execução do trabalho da natureza que a gente vê, né? As leis da natureza, elas são executadas por esses seres, né? Pelos elementais. Bom, na cultura religiosa do passado, a gente vai encontrar esses seres com muitos nomes. A gente conhece como devas, elementais, fadas, gênios, elfos. Tem uma infinidade de nomes, né? Existem, que eu já ouvi também, escalas evolutivas, né? Um chama devas, aí o chefe chama devas, o outro chama gnomo, enfim. Mas são todos esses seres elementais, né? Que algumas pessoas conseguem ver, porque a gente sabe que dentro da mediunidade a gente consegue vê-los, né? Eles são uma semimatéria. Então, assim como a gente consegue ver espíritos já desencarnados, a gente consegue também enxergar os elementais para quem tem essa faculdade. Mas dentro do espiritismo, né, dentro do Allan Kardec, o que a gente ouve falar disso, né? Quem são esses espíritos? Na questão 536 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os grandes fenômenos da natureza, né, são causas fortuitas ou têm um fim providencial? E os espíritos dizem que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. E aí, continuando, né, se esses fenômenos, eles sempre objetivam um homem. Se, por exemplo, se a origem desses fenômenos naturais que a gente observa, eles se destinam a nós. Eles se destinam, por exemplo, a populações com karmas coletivos, alguma coisa desse tipo que o Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem que não, que algumas vezes sim, mas outras vezes não. Que para restabelecer o equilíbrio natural, né, das forças da natureza, é preciso que hajam esses fenômenos, como tempestades, né, como raios, e principalmente a gente tem esses exemplos em alto mar, né? Existem muitas tempestades em alto mar que não tem nada relacionado ao homem, mas sim ocorrem para restabelecer o equilíbrio do oceano, né? E então, continuando, né? O Kardec continua perguntando
sobre o que a gente sabe, né, que os espíritos, eles podem agir sobre a matéria, em que eles são agentes da vontade de Deus. Então, eles querem saber se esses espíritos exercem influência sobre esses elementos. Então, os espíritos respondem que, claro, sim, que não acontece de outra maneira. Que Deus, ele não exerce as ações diretamente na natureza. Então, não é uma força objetiva de Deus, por exemplo, na criação de uma tempestade, e sim dos seus agentes, dos seus trabalhadores, que entram os elementais, que tem todos os graus de escalas. Então, a gente tem elementais, esses espíritos atuando desde a forma mais rudimentar até as formas mais evoluídas, né? Então, todos eles trabalham em função de fazer acontecer as leis de Deus, né? Eu não gosto nem de dizer que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela foi colocada nas leis. Então, nas leis divinas e nas leis físicas, né? As leis físicas da natureza, elas refletem a vontade de Deus. Então, quando a gente fala os agentes de Deus, eles são os agentes da lei, né? Que é a vontade dele. Na questão 537, né, o Kardec continua e ele fala um pouco da mitologia, né, sobre as ideias dos deuses, né, que a gente tinha lá na mitologia, né, que eram representados, né, pelos raios, né, pelos trovões, os deuses do vento, né. E aí ele pergunta se essa crença tem fundamento, e os espíritos respondem que com certeza, né? Mas que a gente está muito longe de conhecer a verdade disso. Então toda aquela informação que a gente tem do início, né, das civilizações, né, que falam muito dos deuses, na verdade, elas são informações reais, mas elas são informações do que a nossa capacidade mental tinha para compreender naquela hora, naquele momento, né? Não tinham essa bagagem de vidas que a gente tem hoje em dia, que nos faz conseguir compreender melhor essas ações, os espíritos que agem sobre elas e que não são deuses, né? Mas que são sim todos funcionando para que as leis de Deus possam ocorrer. E aí, Kardec continua perguntando, né? Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? E aí os espíritos respondem que não necessariamente eles precisam morar lá dentro, né? Não precisa ter espíritos morando no centro, no núcleo da Terra, né? Para poder presidir esses fenômenos, né? Mas a gente ainda não consegue compreender melhor. Eu acredito que desde o período de Kardec, muita coisa já foi mostrada para nós, né, por meio de Chico, de Divaldo, de outros autores. Então, o conhecimento que se tinha na época de Kardec já está um pouco maior, um pouco mais amplo hoje em dia, né? Muitas coisas, por exemplo, que os espíritos dizem que a gente não conseguiria entender, hoje a gente consegue entender um pedacinho, né? Para a gente é um pouco mais fácil do que era quando Kardec participou de tudo isso, né? Na questão 538, Kardec pergunta sobre se esses espíritos eles formam uma categoria especial, né? Se eles são a parte dos espíritos que foram encarnados. E aí, os espíritos respondem para ele que serão ou que foram. Então, o que os espíritos já nos dizem aqui? Que eles ainda serão encarnados como nós, humanos, então a gente entende que eles estão numa escala inferior de evolução, ou que foram encarnados, então eles podem estar numa escala evolutiva acima de nós, né? E aí Kardec pergunta exatamente isso, né? Se eles pertencem a ordens superiores ou inferiores, né? Então ele quer tirar isso dos espíritos que a gente consegue subir, né? Na questão acima. E aí eles respondem que, dependendo do papel, né? Que se for menos material ou inteligente, uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais, eles são sempre de uma ordem mais inferior.
mas como entre os espíritos que estão entre os homens, né? Então, é isso. Se são aqueles que estão coordenando, né, que precisam agir com inteligência nesses fenômenos da natureza, então eles são espíritos numa escala evolutiva mais evoluída. Já aqueles que estão executando o papel de uma maneira mais material, né? Então eles são de uma forma, né, de uma classe menos evoluída. A gente pode pensar nisso como uma indústria, né? Não questão de evolução, mas questão, por exemplo, de nível de estudo. Quem estuda mais acaba ocupando cargos, né, que precisam utilizar mais a inteligência, né, que precisam trabalhar mais a questão do coordenação, enquanto aqueles que têm menos estudo acabam executando uma forma mais braçal do serviço. E não menos importante, né? A gente vai ver aqui para frente. Aí Kardec, né, na próxima questão, fala sobre certos fenômenos, né? Por exemplo, das tempestades, que é ser somente um espírito que age ou se existe uma massa. E os espíritos respondem que são massas inumeráveis. Então, a gente não consegue nem imaginar a quantidade de espíritos que estão atuando, né, para formar uma tempestade. Na próxima questão, né, é questionado se os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza têm um certo conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e refletivo. Então, aí voltando, resumindo aqui o que o Kardec fala, quando a gente volta para a questão anterior, é aquilo, né? Os que estão trabalhando, né, na parte braçal, mais na parte material, eles não têm ainda esse livre-arbítrio, e eles não têm a inteligência para saberem o que eles estão fazendo. Então, eles não usam isso, eles não agem por um conhecimento de causa. E isso aqui a gente pode usar, por exemplo, as formigas, né? Pensando já no meio terrestre, a gente pode pensar nas formigas, no ambiente marinho a gente pensa nas esponjas. As esponjas são milhões de seres que estão ali fazendo um papel incrível nos oceanos. E eles não têm a menor consciência disso, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, aqui para o final, os espíritos falam da admirável lei da harmonia, né? Que o vosso espírito limitado ainda não consegue abranger o conjunto. E isso, a gente volta um pouquinho na aula anterior, onde a gente discute um pouco do ecossistema, né? Que o ecossistema que está tudo interligado e que a gente faz parte desse ecossistema que vibra em harmonia. Então, aqui os espíritos estão dizendo que tudo funciona em harmonia, né? Até dentre os elementais e os fenômenos da natureza. Aqui uma outra, aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, né? Numa psicografia de Divaldo, é perguntado na questão 63, se dentro do espiritismo, né, que o espiritismo, ele ensina para a gente que os espíritos governam o clima da Terra e que usam os elementais, que é o que a gente acabou de entender. Então, ele pergunta se tem alguma relação entre o desmatamento, a seca, por exemplo, e os elementais. E em caso de afirmativo, para onde que esses espíritos vão quando acontece um desmatamento? Um desmatamento, uma queimada, como que a gente tem visto agora, né? Que a gente está numa fase muito ruim, assim, em relação a isso. E aí o espírito Viana de Carvalho, ele responde que todo desrespeito à vida é crime. Então, se você desmata, se você queima, você está cometendo um crime. E se ele for destinado à natureza, tem um agravame, né? E que isso se transforma em motivo de sofrimento, doenças e angústias para aqueles, né, que causam este dano, né? Porque esse dano, quando a gente maltrata, quando a gente causa o malefício à natureza, isso está ligado principalmente ao egoísmo, ao vandalismo, pelos interesses próprios, que é aquilo que na outra aula a gente comentou que a gente precisa combater, né? Que é o ego. Então, isso precisa ser combatido, porque é esse tipo de sentimento, né, que leva a humanidade a destruir a natureza. E aí eles respondem que, claro, que essas entidades, né, que os elementais, eles vão ser orientados
para outros locais, né? Eles não vão ter a evolução deles interrompida. Assim como nós não teremos se o nosso planeta entrar em colapso. Se a forma, como a gente conhece, de humanos, né, não for mais possível nesse planeta, a gente não vai deixar de existir de maneira nenhuma. Mas é isso, né? A gente vai estar cometendo esse crime contra nós mesmos e que a gente vai ter que pagar por isso, né? Aqui uma frase de Gandhi, né? Ele fala que o que estamos fazendo para a floresta do mundo é apenas um reflexo do que estamos fazendo a nós mesmos e uns aos outros. Porque se a gente não consegue, né, amar a este que está do nosso lado, né? Quem dirá numa floresta, né? Os animais que lá vivem, aqueles que muitos nem veem, né? Ele diz também que existem recursos suficientes nesse planeta para atender todas as necessidades, mas não bastante para satisfazer o desejo de posse de cada um. Então, isso tem a ver com o ego, com o egoísmo, que está ligado à destruição da natureza, que foi o que o espírito Viana de Carvalho nos informou. São Francisco de Assis, ele fala também que todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do homem, que Deus quer que ajudemos os animais se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. E Buda fala que um homem só é nobre quando consegue sentir piedade por todas as criaturas. Bom, agora eu vou começar o áudio, que é bem interessante, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Eu não sei se vocês já ouviram, se já conhecem, mas eu acho que vale a pena. Ixi. Estão ouvindo? Não. Não? Não estão ouvindo? Não. Estão ouvindo? Dia 29 de outubro de 2015. Sim. O título é Conversa com Elementais. Foi postado pelo Luiz Fernando Kostorovski, do Semente das Estrelas. Ele traz aqui um diálogo. É muito baixo, Amanda. Compartilha o áudio com a gente. Eu estou tentando. Espera aí. Volta lá. Isso, agora compartilha agora. Aí ali embaixo, no mais, né? Aqui, né? Isso, no mais. Aí lá tem compartilhar áudio. Ai, gente, é horrível tá no computador que não é meu. Ó, na barra de trabalhos. Espera aí. Vamos lá. É no próprio Zoom, viu? Que faz isso. Eu estou tentando abrir ele aqui. Vamos lá. É porque Depois, eu estou acostumada com os... faz assim, Amanda, coloca o áudio, compartilha o áudio. Quando você compartilhar o áudio, vai aparecer esse mais, você vai fazer isso. Isso. Foi normal. Faz ele rodar. Faz ele rodar e você consegue abrir a... Não está rodando. Não? Não. Aqui, ó, aperta o símbolozinho. Olha, ele não está indo. Isso. Não, ele não está indo, João. Espera aí, eu vou fazer de outra... Vou abrir ele aqui. Espera aí. Nossa, que saco. Ouviram alguma coisa ou não? Ouviram bem baixinho. Tá. Olha lá. Ai, gente, eu odeio o computador. Vai dar tudo certo. Vou pedir auxílio aos elementares, que estão sempre conosco também. Vamos. Estão ouvindo? Ele na tela cheia, Amanda. Quando você for na tela... Nossa. Deixa eu lavar. Não, lava, mamãe. Lava. Eu lavo. Olha lá.
Essa tacinha, vê se consegue. Para ele lá abrir. Ó, ele é baixo também, viu? Hã? O áudio é baixo. Oi, Amanda. Desculpa, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você compartilhou a tela, você clicou lá embaixo no Share Sound e Optimize for Video Clip? Vamos lá. Eu acho que não. Então você descompartilha e aí na hora que você lá. compartilhar de novo, você clica. São duas opções que tem no rodapé. Isso. Como o meu Zoom está em português. Olha lá. Achou? Qual que é? Desculpa, fala de novo. É Share Sound e Optimize for Video Clip. Ai, que saco, não tem. Não tem? Você tem que compartilhar a primeira aula. Não precisa. É antes de você escolher a tela que você vai compartilhar. Ah, tá. Tá vendo? Ele não me aparece. Oh, mas que saco. É que vocês estão ouvindo a briga aqui, lá em casa, aqui, né? Senão o Bruno viria, mas é que o negócio aqui é bravo. A briga aqui das crianças é... Ó, vamos lá. Eu aumentei. Consegui. Isso. Agora vê se consegue. Falou? Agora tá melhor. Esta mensagem Isso. foi postada no site Deu Semente certo? das Estrelas. Melhorou. Agora a gente aumenta o volume e de fica tudo certo. 2015. Ela é bem O título baixinha. é Conversa com Elementais. Este texto foi postado pelo Luiz Fernando Rostorovski, do Semente das Estrelas. Ele traz aqui um diálogo entre 3 pessoas. Este texto é um diálogo entre 3 seres. Luiz Fernando Rostorovski, Gabriel Raio Lunar e um elemental, cujo no texto é referido como um elfo. Para que fique mais claro, aqui o texto será interpretado por 3 pessoas. O Luiz Fernando será interpretado por Lara Rosa Branca. Gabriel Raio Lunar será interpretado por Bruno Ribeiro. E o elfo, o elemental, será interpretado por Leone Nogueira. Luiz Fernando. Esta mensagem foi uma experiência que eu e o Gabriel tivemos no ano de 2012. Lembrei da energia que senti na época e me deu uma vontade de postar novamente. Ela aconteceu em junho de 2012 e foi postada em agosto do mesmo ano. Estávamos sentados debaixo de uma árvore de uma praça. Eu tinha me perguntado como seriam realmente os elementais do ar. O Gabriel, então, me descreveu, vendo através de sua mediunidade. Alguns parecem fadinhas, com asinhas e cabelo preso dos 2 lados, como coques. Outros têm como se fossem cavanhaques em forma de lua, cabeças ovais, tanto na vertical como na horizontal. Naquele momento, ele se conectou aos elementais, então eu disse: pergunta se hoje eles estão precisando de algum raio específico. Eu tenho o costume de pedir luz para abençoar a natureza. Eles apenas sorriram. Eles ficam dançando, cantando e rindo, indo de um lado para o outro. Várias vozes ao mesmo tempo. O vento, naquele dia, estava relativamente forte. Concluí que, através do canto, eles produziam o vento na sua intensidade e direção. Qual o tamanho deles? Perguntei. Eles eram pequeninos, pontinhos no ar. Após um tempo refletindo sobre como a natureza é harmoniosa, tudo se realiza em alegria. O vento canta quando sopra, ri e brinca no ar numa grande orquestra.
E quando o vento é mais lento, uma brisa, eles devem cantar mais lentamente, certo? Perguntei. Sim. Quando é um furacão ou um tornado, eles mudam a forma de cantar? Continuam cantando, mas numa velocidade muito maior. Não consigo reproduzir o som que estou ouvindo. Em minha mente, pensei que quando se tratasse de um tornado, os elementais estariam bravos ou coisa do tipo. Mas quando levantei essa questão, a resposta que tive foi: Não, eles cantam e dançam normalmente, com muita alegria. Para eles, não há nada de errado em produzir um furacão. como a natureza é alegre, como eles são leves, estão sempre brincando e rindo. Concluímos naquela manhã. Era a primeira vez que tínhamos um contato com os elementais do ar. Anteriormente, nós já havíamos tido contato com os elementais da terra e do fogo. Quando um desses veio até nós, fazendo caretas e rindo de um lado para o outro, bem rapidamente, e disse: A liberdade de vocês depende das suas ações. Pedi para um elfo, como são chamados os elementais da terra, vir conversar com a gente, e assim foi feito. Ele está sentadinho ali em cima, balançando as perninhas e olhando para um lado e para o outro. Disse Gabriel, mostrando o lugar na árvore em que ele estava. Fiz um gesto com a mão e ele respondeu, com um movimento que lembrava uma criança. Eu não sei muitas coisas. Quem poderia responder melhor é o meu chefe. Mas ele está ocupado agora com os outros. Por que você não está com eles? Dei uma saída. Nós dois rimos também. Como é a relação de vocês com os devas da natureza? O que eles determinam, nós sentimos e executamos em perfeita sincronia. Os devas já foram elementais? Sim, assim como vocês. Aparentemente, nós não temos importância alguma. Mas se as flores, os frutos, tudo que há na natureza existe, é através de nós. Quando ele parou de falar, voltou a olhar rapidamente de um lado para outro, balançando as perninhas e mexendo as mãos. A energia que vocês usam provém de Gaia? Nós somos a respiração de Gaia. Respiração celular gera energia em nossos corpos. Logo, eles produzem a energia de Gaia, pensei. Vocês sentem frio ou calor? Como sentiríamos se nós produzimos o frio e o calor? É verdade, né, amigo? Hoje o vento está mais forte, então sentimos frio. Aqui debaixo da árvore é mais fresco. Ele apenas balançou a cabeça e sorriu. Um elemental do ar pode se tornar um elemental da terra? Voltei ao elfo. Alguns fazem essa escolha. No livro Mãe Maria Revelações, Mãe Maria nos conta que os elementais sofrem influências dos pensamentos humanos e podem acumular cargas de energias mal qualificadas. Por isso, é sempre importante orar e enviar luz para os elementais. Penso que isso também é uma forma de sanar a dívida que temos com a natureza, devido às nossas ações de ingratidão e irresponsabilidade com ela. O que acontece com os elementais que ficam com cargas negativas? Nós os tratamos normalmente, porque, para nós, eles não se tornaram diferentes. Apenas quando isso acontece, o nosso superior vai tentar reverter esse processo. Quando não é possível que ele faça isso, então o elemental é levado para outras autoridades. Os devas estão sempre cuidando deles. Caso contrário, vocês não estariam debaixo dessa árvore agora. Gabriel me explicou, a sensação deixada por ele foi que os elementais com negatividades se tornam ervas daninhas e passam a destruir ao invés de construir.
Refleti sobre isso um pouco e pensei, bem que nós poderíamos não querer excluir aqueles de nós que adquirem energias negativas. Em uma conversa com uma planta, quando ela foi questionada se as plantas teriam espíritos em cada uma delas, ou se toda uma espécie forma um espírito, ela nos disse: assim como toda a humanidade é um espírito único, nós também temos aquilo que vocês chamam de eu, ela, ele. Mas na nossa consciência tudo está interligado e formamos um corpo único. A humanidade ainda não tem essa visão, mas está perto de ter. Nesse momento, passou um carro próximo onde estávamos e buzinou freneticamente e agrediu verbalmente outra pessoa no trânsito. Como nós queremos subir para patamares mais elevados de consciência, se nós não conseguimos nem respeitar o mínimo possível o nosso semelhante? Eu consenti com a cabeça e voltei meu olhar ao chão. Nós estávamos com uma feição triste no rosto, pensando sobre o assunto. Então, Gabriel voltou a dizer: lá nas oitavas de luz, onde o respeito é mútuo e imenso. E vocês não estão fazendo nada de diferente agora. Quando ele disse isso, eu e Gabriel fizemos uma expressão do tipo Eureka! A humanidade está da maneira que se encontra agora por causa da própria humanidade. Quando vocês vivenciam uma experiência como esta, é porque há uma semente que os leva a isso. Quando alguém reclama dessa experiência, na realidade está regando essa semente. Assim, hoje, as sementes se alastraram por todos os lados, enraizaram-se nas ações humanas. O que vocês chamam de desabafo nada mais é do que pedir para alguém regar a semente do problema. O que vocês fizeram agora foi regar a semente do motorista e plantar uma em vocês. Quanto mais vocês dão energia através de palavras e pensamentos a uma situação, mais ela se intensifica. Gabriel e eu ficamos perplexos. Ele tinha razão. Quantas vezes nós vemos algo que não condiz com as altas vibrações e ficamos tristes ou reclamamos disso? Quantas vezes nós regamos as sementinhas da energia discordante? Mas, muitas vezes, enquanto eu não falo com alguém sobre um assunto, parece que fica preso dentro de mim, eu disse ao elemental. Simples. Isso é porque vocês ainda não aprenderam a controlar os seus pensamentos. Como quebrar isso? Vocês sabem como quebrar isso. Aceitem. Quando vocês julgam alguém ou uma situação, vocês dão energias para que a situação incômoda se perpetue. Com aceitação, a semente morre. Em seguida, o elemental se despediu, dizendo que seu nome era Tsui, ou Tsun, um som parecido com essas palavras, e pulou dentro da árvore em retorno à reunião. Eu acredito que a natureza tem muito a nos ensinar, não necessariamente através de um canal mediúnico, mas em experiências onde se possa senti-la, respirar a energia e a sabedoria que há no todo de Gaia. Há algum tempo, eu costumava me sentir obsidiado por uns espíritos que me causavam muita angústia. Quando percebia isso, eu corria a um lugar onde houvesse árvores e plantas, mesmo que fosse uma única planta ou árvore, e ficava observando, sentindo a presença silenciosa e calma delas. Aos poucos, eu senti uma alegria e uma paz profunda dentro de mim. Sozinho, talvez, naquela situação, seria mais difícil conseguir me elevar para não ficar à mercê daqueles espíritos. Mas com a ajuda da natureza, isso foi possível com muita facilidade. Lembrando que cada vez que nos aproximamos com amor aos animais e plantas, nós criamos um campo de unidade com eles, que proporciona proteção para eles e alegrias para nós. Espero que nós, cada vez mais,
possamos nos dar essa oportunidade de sentir o que nós somos em essência, tudo. Grato ao Luiz Fernando por me lembrar dessa canalização tão abençoada. Amanda tá sem som. Agora voltou, né? Isso. Então, falando um pouquinho do vídeo, né? É um vídeo holístico, não é um vídeo, não é um vídeo, né? Um relato espírita, então tem algumas palavras, né? Que são diferentes da que a gente usa, mas a essência é isso, né? Que eu quis mostrar, que na verdade ele mostra o que é aquilo que o Kardec falou para a gente, né? Que os espíritos que disseram em relação à natureza, né? Os protetores que lá estão, né? Os espíritos elementais nas diferentes escalas evolutivas, e é o que esse elemental diz no áudio, né? Bom, então, o que esses protetores, né? O que eles usam, né? Para o que é baseado, né? O trabalho desses protetores, né? Com certeza por amor, né? Então, o amor que guia, né? É a caridade consciente, é a doação, né? Então, é a vida particular do protetor, né? Então, na verdade, é envolver toda a sua vida em relação a isso, a proteção, é a consciência, né, de que todos têm um papel e a união realmente faz a força, e basear, né, tudo isso no amor ao próximo, né? A importância, uma das formas da gente fazer isso é através do Evangelho no Lar. Então, não só aquelas pessoas que saem às ruas, né? Eu acho que a gente pode se tornar um protetor, auxiliar esses elementais, tem várias formas disso. Então, no Evangelho no Lar, a gente consegue fazer essa prece. Nas segundas-feiras, a gente colocando o nome dos animais, né? Nas vibrações, é uma forma da a gente se mostrar protetor. Como eles disseram no áudio, né? Destinar vibrações positivas para os elementais, para a natureza. Então, a gente não regar a semente, né? Do que é ruim, do sentimento ruim, mas sim da coisa boa. Então, isso é uma forma da gente se mostrar e se tornar um protetor. E aí a gente tem também aquela proteção em desequilíbrio, né? Então, é aquilo que a gente não pode deixar se envolver de uma maneira pouco racional, né? Então, a gente tem uns exemplos desses, né? São, por exemplo, os acumuladores de animais, né? Aquelas pessoas que não conseguem ter convívio com outras pessoas e que usam os animais como fuga psicológica, né? Porque a gente tem que lembrar que os animais, eles estão aqui para aprender, eles estão em evolução, mas que os nossos semelhantes são os humanos, então a gente ama muito os animais, então a gente tem que aprender a amar o próximo também humano, não só o próximo animal. Então, é o equívoco, né, em relação ao significado real de amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é só o próximo animal, né? É o próximo humano também. Porque, querendo ou não, né, os animais vão chegar na evolução, né? Hominal. Então, isso a gente tem que ter em mente. Aí, no Evangelho, né, do segundo Espiritismo, né, ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Que existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor,
que lhes vertem dos corações, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos que se lamentarem da humanidade. Então é isso, né, do que a gente falou, né? É ser o contrário do significado do protetor, né? Então, a gente não pode visar o ódio à humanidade, aos outros humanos, né? A gente tem que lembrar que Jesus ensinou a amar a todos, né? Não só, nesse caso, não só aos animais. Auxiliar a evolução dos seres humanos é o caminho definitivo de transformação da vida dos animais e de toda a natureza do planeta. Então, na verdade, não tem como a gente salvar os animais, né? Querer que eles tenham uma existência mais digna se a gente não trabalha os humanos, porque são os humanos que causam o sofrimento animal. Então, a gente tem que lembrar disso, lembrar de amar os humanos, porque é com o amor, né, que a gente consegue mudar isso. Então, dessa forma, a gente se torna protetor, né? Protetor do meio ambiente, protetor dos animais. A gente consegue se tornar, assim, no planeta Terra, para quando a gente desencarnar, atuar lá também, né? No livro Consolador, né? O Emmanuel, ele fala que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação. E no quadro sem fim do trabalho, da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, todos os seres têm o mesmo objetivo. Um animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem para o alcance, o encalço do anjo. Então, a gente lembrar disso, né? Que a gente já sabe, né? Eu dando essa aula aqui é chovendo molhado, né? Que dos animais que eles estão em evolução para chegarem a nós, mas que para isso acontecer, né, no nosso planeta, a gente precisa auxiliar toda a humanidade a visar chegar na escala angelical, né, para poder conseguir ajudar os animais. Reconhecemos que o homem espiritual do futuro, com a luz do evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seus ambientes de luta, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior da vida terrestre. Aqui, né, é um caso dos cães espirituais, né, que o Chico contou no livro... Ixi, gente, esqueci o nome do livro, mas está lá no final, depois. O Chico fala, né, que levaram a cidade... Contou-nos o Chico que quando estava psicografando Libertação de André Luiz, em 49, os espíritos o levaram até aquela cidade estranha. Quando os espíritos me levaram lá, como providência de auxiliar na recepção do livro que havíamos começado a psicografar, percebi que eles faziam, em muitos casos, semelhante iniciativa é importante. Percebi que eles faziam acompanhar por diversos cães treinados, como os que são utilizados na Terra pela polícia. Reparei que eram cães enormes, com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades, que porventura pudessem nos abordar. Eles não ladravam, mas permaneciam atentos e, ao menor sinal, estavam prontos para nos defender. E arrebatou. Os animais participam de muitas expedições de socorro que são levadas a efeito em regiões de difícil acesso no mundo espiritual. No livro No Nosso Lar, André Luiz fala, por exemplo, dos pássaros, dos ibis viajadores, que devoram formas mentais. Os samaritanos, eles são auxiliados por eles pelos cães e muares. Nas regiões inferiores, onde por vezes se materializa, o espírito não pode se mostrar visível sem a necessária cautela. Ele poderá ser agredido. Muitos podem não acreditar, mas vejamos o que foi feito a Jesus Cristo. Jesus é um espírito divino. O que fizeram com ele? O que fizemos com ele? Bom, esse caso aqui, na verdade, é para dizer, por exemplo, que existem também, que os protetores também estão lá no plano espiritual, atuando com os animais no plano espiritual, que são utilizados para auxiliar os humanos. Olha que incrível, né? Então, a gente tem uma roda de proteção aí. Os animais protegem os espíritos e os espíritos também protegem os animais, né? Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor.
invocando-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito da verdade. Bom, aqui é mais um videozinho também. Esse vídeo é lindo, né? Eu acho que ele transmite muito bem, né? Os animais também precisam de protetores aqui, encarnados no nosso planeta, mas que a gente não pode esquecer que a gente também tem que ser protetor de outros humanos, né? Que todos precisam de ajuda, né? Que consigamos abranger isso por meio do amor, né? Tanto aos animais, ao meio ambiente, quanto aos humanos também. E, bom, pessoal, é isso. Esses são os livros. Tem mais, também alguns aqui. E, bom,
E aí, se a gente quiser conversar, se vocês quiserem perguntar... Deixa aqui. Cancelar. Pessoal, nós temos 15 minutinhos para conversar com a Amanda. Vamos lá, quem vai fazer pergunta? Pode abrir os microfones e tirarem suas dúvidas. Um de cada vez. Amanda, é muito legal falar sobre os elementares, porque eu trabalho também com apometria. Eles estão sempre nos ajudando, os elementares. A primeira vez que eu vi uma salamandra, eu fiquei assustado. Só que o coordenador estava comigo. Ele falou para ter calma, que é assim mesmo, aqueles olhos penetrantes dentro de você. Nossa, né? E elas estão sempre nos ajudando. As salamandras são maravilhosas. Então, e gnomos também. Eu lembro uma vez, eu estava na casa do meu irmão, do Camilo, e, de repente, eu vi um passando, eu fiquei quieto, falei, não, deve ser visão minha. Depois ele volta, começa a andar no meio da gente. Aí eu perguntando para o meu irmão, também ele é vidente, falei, você não está vendo o gnomo aí? Eu falei, não. Aí a minha cunhada entrou, do nada, falou assim, nossa, você viu o gnomo? Eu falei, tá vendo? Eu pensei que eu estava pisando deslizando na maionese. Então, mas você sabe que quando eu era criança, eu via também. Eu estudava numa escola holística que tinha. Uhum. E aí eu via também, gnomos, eu via. Hoje eu não vejo mais nada. Uhum. Acho que eles estão dando um tempo para a loucura aqui da vida, mas eu vi. A Amanda Apometria trabalha com eles, né? Se chama todos os das naturezas mesmo, do ar, da água, do fogo, que são as salamandras, está sempre junto conosco. Eles tomam a frente para nos defenderem também, então e faz um trabalho muito bonito. Eles trabalham para o bem, sempre, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Como você fala, Kardec fala muito sobre, ele não põe o termo elementais, mas ele fala seres da natureza. Mas fala muito dele, muito mesmo, assim. Mas é isso, né? É aquilo que eles falam, né? Na época de Kardec, você imagina se falasse uma coisa dessa, né? Não tinha como, né? Então, acho que hoje em dia a gente já pode abrir a mente, né? Para entender tem um livro muito bacana do Carlos Bacelli, que chama Os Elementais, que é muito legal, eu recomendo quem queira conhecer um pouquinho sobre a história deles, né? Que a gente fala que isso é a história da carrochinha, mas não é não, isso existe mesmo. Eles estão ali, como você falou, da Amazonas, como é que faz aquela chuva, esses seres da natureza que estão ali sempre atentos para proteger os animais, né, para evitar essas queimadas, estão sempre ajudando. E a gente fica com muita dó mesmo, esses animais são queimados, mas vamos lembrar uma coisa, esses animais, quando estão sendo em perigo, os espíritos são retirados imediatamente. São. Né, para eles não ficarem Eles não sofrerem, né? Isso. Exatamente, Amanda. Então... Eles não sentirem, principalmente no queimado, né? Eles não sentirem se queimando, né? Então, como acontece conosco, humano, também, nesses acidentes de aviões, também, a gente escuta muito, Chico, através de Emmanuel, de André Luiz, eles contando essas histórias e falam, mesmo esse acidente de avião, segundos antes da explosão do avião, todos os espíritos são recolhidos imediatamente, lógico, e cada um vai para o seu local necessário, né, para o seu tratamento, né, mas não tem aquele sofrimento como você faz com você no suicídio, você sofre porque você provocou, né? Se você está queimado, você vai levar essa impressão de queimado, essa pressão de ter levado um tiro, essa impressão que você tomou algum veneno, uma toxina que agrediu o teu corpo físico, né? Aí você vai ficar sentindo isso por algum período, né? Pessoal, eu quero ouvir vocês fazerem alguma pergunta para Amanda. Eu quero Oi, fazer também, Lina, João. seja bem-vinda. Você trabalha com apometria, né, Lina? Você não trabalha com apometria? Hã? Você trabalha com apometria também ou não? Não, né? Trabalho de sábado.
Aham. Ah, que legal. Então você sabe dessas histórias. A apometria é nossa, né? Humano. Aham. Isso, humano mesmo. É humano. Eu trabalho de sábado no campo do Hospital de Maria, né? Que tem lá no centro. E aí eu trabalho de sábado na parte apométrica. Bacana. E de quarta-feira eu trabalho no CH, né? Que é a parte de amor, todas essas coisas, na parte de doenças também. Estou ligada nessa área. É rapidinho que eu queria Pode só fazer fazer um comentário. Quando a Amanda colocou o vídeo, aquele videozinho de 13 minutos, né? Que ele fala do que ele tá tendo aquela narração, me remeteu a um livro que é uma das vidas de Alain, né? Que é Nos Céus da Gália, aonde ele era um druida. Isso. Exatamente. Conta esse livro é um negócio assim fantástico. Tanto é que tem umas narrativas em alguns outros livros, né, da vida dele, que ele fala que na minha vida de druida e que muitas coisas que ele trouxe para o livro dos espíritos é de todo esse aprendizado que ele teve na vida dele de druida, de mostrar para todo mundo que a gente tem que cultivar, que a gente tem que pedir. Então, na hora que veio isso daí, me veio logo o livro Nos Céus da Gália, que é uma das vidas do Hipólito, né? Isso, do Hipólito. Isso. Eu achei fantástico, maravilhoso. Maravilhoso. Verdade, eu conheço esse livro, muito bom mesmo. Boa indicação, muito bem. Vou colocar ele para quem quiser procurar ele aqui. Ele é um livro fácil de uma leitura fácil, mas assim, né? Tem que destrinchar lá os pedacinhos. É verdade. João, eu queria fazer um comentário. Pois não, Ju. Com a Amanda, mas não é uma perguntinha, não, é só um comentário. Primeiramente, eu queria dizer que ela é fantástica nas aulas que ela apresenta. Eu sinto muito carinho, assim. Você é uma fofa, Amanda. Adorei. Obrigada. O jeitinho tão carinhoso que você fala, assim, como você explica, e eu percebo, assim, que você tem muito amor mesmo pela sua profissão, muito respeito, né? Na aula anterior também, quando você falou lá das coisas que a gente poderia substituir, assim, me abriu a mente para tantas coisas que eu nunca pensei. Eu também tenho uma criança pequena, né? E quando ela era bebê, eu nunca pensei assim em usar fralda de pano, em usar essas calças plásticas, né? Eu falei, olha, como as coisas acontecem, passam e a gente às vezes acaba não fazendo por falta de conhecimento mesmo, né? Mas essa aula em específico hoje, achei muito bonita a mensagem que ela nos trouxe, né? Quando na mensagem lá de áudio, ele fala que a natureza tem muito a nos ensinar, e tem mesmo, né? A gente precisa ter esse respeito pelos animais, pela natureza, em pequenos gestos, né, que a gente vai fazendo, conversando com uma planta, tendo uma plantinha em casa, né, cuidando dela com amor, e também os animaizinhos, né. Eu vi a prece inicial da Daniela, e ela falou que ela é tutora de 8 cãezinhos, né. Eu achei o máximo, porque eu só tenho 2 e eu acho que eu tenho pouco. Mas é tão bonito, né, quando a gente ouve assim que tem vários animaizinhos, só que tem só um mesmo. Então, o que vale é a gente cuidar deles com muito amor, né, com muito carinho. Então, assim, achei muito bonitas as aulas. A parte também onde falou da fuga psicológica, que muitas vezes a gente mesma acaba confundindo isso, né? De querer pegar os animais para substituir. Para substituir, assim, por um animalzinho. Às vezes os casais optam por não ter filhos, mas aí coloca os animais no lugar e acaba fazendo uma confusão, né? Com isso tudo. Então, é muito importante a gente salientar isso, que um animal não substitui um ser humano, né? Com certeza. Eu sou apaixonada por eles, mas uma coisa não substitui a outra. Então, é só isso que eu queria dizer mesmo, que eu adorei. E é isso. Tá, muito obrigada.
Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Você também, você como a Amanda, eu acho que tem esse jeito meio de conversar com a gente, isso é muito gostoso, né? Como a Amanda mesmo falou, que nós somos seres gregários, nós precisamos um do outro, nós não podemos ter essa fuga, como foi falado ali, como você mencionou, Amanda, e como a Ju mencionou agora, essa fuga psicológica, que a gente troca os animais pelo ser humano, mas no sentido patológico, né? No sentido patológico, isso é muito perigoso mesmo, né? Essa forma de acumular animais, não só animais, né? Troços também, principalmente troços, né? Que se acumula. Isso é um processo patológico muito forte, precisa ser trabalhado, a pessoa precisa ser orientada, e a gente acha que é uma coisa natural, mas não é. Eu falo isso porque eu tenho uma cliente bem de vida. Ela me chamou uma vez desesperada porque o centro de zoonose ia até a casa dela recolher os animais, que ela tinha 20 e poucos animais. Meu Deus. Quando eu cheguei na casa, Amanda, eu falei assim, meu Deus, se eu mando chegar aqui, ele vai recolher não só os animais, vai recolher a senhora também. Porque eu não conseguia chegar ao local onde estavam os animais de tanto entulho na minha frente, ela é acumuladora de objetos. Então, quem acumula animais tem que pensar também que não é bem-estar. Nenhum animal vive num bem-estar numa situação dessa, né? Nossa, não tem. É muito complicado, gente. Eu imagino um susto, João. Nossa, sorte que eu tinha liberdade de conversar com ela. Eu falei, a senhora tem que primeiro cuidar aqui da sua casa, porque se eles entrarem aqui, eles não vão pensar duas vezes. Além de levar os animais, eles vão levar a senhora também. Porque, Amanda, não tinha condições de entrar. Aí, uma semana depois, eu retornei, ela já tinha limpado muita coisa, mas já estava com umas coisas lá fora para colocar dentro de casa de novo. Para colocar dentro. Não tem. Olha, isso é uma coisa muito patológico mesmo. A gente pensa que isso é sujeira, porque não, isso é patológico. Não, a pessoa precisa ser tratada mesmo, né? E eu fico feliz, Amanda, que você está conosco. Quem sabe obrigada, ano que vem a gente vai estar presencial mesmo. Vamos, se Deus quiser, né? Normalizando, né? E é bom isso, a gente está debatendo, como a Ju fez, como a Lina, e o pessoal tem um pouco de timidez de falar. Falem, podem conversar, é um bate-papo aberto, ninguém está falando, ninguém vai ficar julgando, ninguém vai falar, pô, isso não está certo. Não. Acho que cada depoimento é válido para a gente ouvir, né, Amanda? A gente sabe a experiência de cada lógico, de contar a experiência, é isso mesmo. Ana Paula, eu acho que o João vai dar aula para vocês, aí acho que pode pegar os livros lá. Eu não deixei aqui na página, no compartilhado, mas acho que depois você divide, né, João? Você encaminha. Você manda para mim essa aula, eu não tenho. Mando. Né? Você manda para mim, eu divido, eu tiro o vídeo, né, para ficar mais fácil. Isso. Eu já mando no PDF e aí dá para pegar as referências. Tá, isso. Pode mandar em PDF. Aí eu acrescento a da Lina. Eu não usei, mas eu vou acrescentar para o pessoal. Isso mesmo, verdade. Com certeza. Você põe e já coloca lá. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Senão eu vou pedir para a nossa querida Ana Carolina para ela fazer as nossas vibrações, vibrar esses elementares. Nós precisamos sempre estar com eles também, eles precisam estar conosco. Para estar conosco, nós precisamos chamá-lo, né? Vamos chamar os elementares para nos ajudar, né, em todos os sentidos. Eles estão dispostos a fazer isso. Principalmente segunda-feira, né? Agora que eles vão começar a chegar mais e mais. Ana Carolina, você está aí? João, só uma coisinha antes, por favor. Pois não, Cris. Para atender como veterinária, eu posso chamar os elementares para ajudar? Você pode chamar todos que você tiver necessidade. Chame de coração. Eu chamo todo mundo. Quando eu entro no centro cirúrgico, o dia anterior, eu peço toda a equipe para me auxiliar, para estar comigo, que possa correr tudo tranquilo, você entendeu? Na hora que você vai atender um caso clínico, você está fazendo lá, mensurando a temperatura, fazendo a auscultação do batimento cardíaco, já começa a entrar em sintonia com eles
para eles estarem orientando você. Porque Kardec deixa bem claro que todos os profissionais, independente que área que eles exercem, sempre tem protetores ao lado ajudando, que eles gostam de ajudar. A gente vai falar da área de saúde, que eu, você, Amanda, o pessoal que sou da área de saúde, a Dani, que é médica humana, que é anestesista, ela pode, também deve, né, fazer essa prece, orientar, para estar sempre com essa assistência. Eu sempre faço isso, Cris, sempre eu fiz Legal. isso. Sempre. Faça isso mesmo. Eu peço Cris, sempre... Isso. Ô, Cris, você sabe que é legal também? Porque os elementais, eles são várias escalas evolutivas. Então, eles estão na condição de elementais, né? Então, às vezes, o elemental, por exemplo, o chefe ali do comando, ele é mais evoluído do que a gente. Então, ele vai auxiliar a gente, com certeza, né? Então, com certeza, se ele ajuda os pequenininhos, ele vai estar lá. Legal, legal. Gente. Legal, João, obrigada. Ô, João. Sim. Eu trabalho com médico também, né? Como a médica. E dentro do consultório, você pode chamar os elementais também? Sim, pode, em qualquer lugar. Qualquer lugar que você está, você pode pedir auxílio, ajuda. Se você está. Eu faço isso. Eu faço na minha casa, principalmente. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Um cliente, o meu vizinho, entrou desesperado na clínica, um passarinho na gaiola, e o passarinho estava com o ovinho atravessado e não conseguia colocar esse ovinho para fora. E eu, e agora? O que eu faço? Eu peguei, chamei e comecei a segurar o pássaro como se estivesse fazendo um passe magnético em vibração e entrando em sintonia com todos eles. Aí eu peguei o passarinho, coloquei de volta na gaiola e comecei a conversar com o cliente. Ele falou assim, doutor João, dá uma olhada. O ovinho caiu. Você entendeu? O ovinho caiu. Aí ele falou assim, João, o que você fez? Eu não vi você fazendo esforço nenhum. Eu falei, não fiz esforço. Acho que ela ia sair de qualquer jeito. A gente sempre fala, né? Você sabe que pode, então, né? Pode. Tranquilo. Sempre quando a gente faz coisa para o bem, eles estão nos ajudando. Sim. Sempre para o bem. Né? Porque o pensamento é tudo, Nina. O que a gente pensa... Sim, a gente atrai. Amanda sabe disso. Eu gosto muito de falar para meus alunos o seguinte, fale o que você pensa, que eu digo quem tu andas. É bem antigo, hein? A minha mãe fala isso. Então, tá vendo? Fale o que você pensa. Obrigada. Nada, que é isso. Vamos lá? Ô, João, deixa eu só fazer uma consideração. Eu estou estudando sobre apometria, né? Que legal. Fazendo o curso. E eles falam que quando a gente chama os elementares, é muito importante a gente dispensar eles também. Sim. Boa lembrança, Tati. É isso mesmo. Você chama, faz o que tem que ser feito e despeça ele. Isso, muita boa lembrança. É isso mesmo. Ai, que bom. Agradece. Dá licença. Eu estava esperando vocês terminarem de conversar para falar isso que a menina acabou de falar agora, né? Porque é isso mesmo, Conceição, boa lembrança. Porque eu faço isso tão automático, né? Do jeito que eles vêm, a gente agradece e dispensa. Mesma coisa, viu? É isso mesmo, boa lembrança. Então, vamos lá, pessoal. Muito gostoso esse nosso bate-papo. Já são 21 horas e 24 minutos. Então, Ana Carolina, por favor. Olá. Oi, boa noite, gente. Tô aqui. Você já fez alguma vez, Ana? Não, primeira vez. Se apresente, por favor. Fale um pouquinho sobre você. Fale um pouquinho. Tá bom. Bom, eu sou aqui do Rio. Eu sou oceanógrafa. E eu comecei a fazer alguns cursos com animais, comunicação intuitiva, constelação familiar. Hoje em dia eu venho atendendo com comunicação. E há uns 4 anos, mais ou menos, eu frequento uma casa espírita aqui no Rio, o CEACE. Aí fiz alguns cursos lá também, ao longo desse tempo. Então, está sendo muito bom retornar, né, os estudos e principalmente aliar aí com a espiritualidade dos animais, né, mais focado nisso. Bacana, muito bom, que beleza. Você sabe que na época, antes de fazer veterinário, eu estava pensando em fazer oceanografia. Se eu não estou enganado, eu acho que só tinha no Sul e no Rio de Janeiro só tem esses 2 lugares. Isso agora mais tem de 30 anos. Agora já tem vários lugares. Agora já tem mais, mas ainda são poucos lugares, né? Que tem.
Então, é bem legal. A gente também tem bastante contato com o meio ambiente, né? Então, é bem legal tudo que a gente está aprendendo aqui. Uhum. Então, pode fazer a nossa prece final, Pode, não né? esquecendo de fazer as nossas vibrações e dos nomes que se encontram no nosso celular. Tá certo. Nosso grupo. Pois é. Vamos fechar nossos olhos, então. Refletir aqui mais internamente. Querido Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, agradecemos por esta oportunidade hoje de nos encontrarmos aqui para compartilhar desses conhecimentos incríveis. Muito obrigada por auxiliar os facilitadores da noite de hoje em transmitir todos os seus conhecimentos para nós. Que a gente consiga refletir sobre isso e mudar um pouquinho a gente internamente também. Que a gente consiga olhar com outros olhos para o meio ambiente, olhar com mais amor, com mais esperança, trazer algumas mudanças internas para que a gente consiga atuar e melhorar todos ao nosso redor. Agradecemos pela semana que passamos, pela semana que iremos passar agora. Agradecemos por tudo que conseguimos até aqui hoje. Olhamos para a água que trouxemos, que ela seja energizada. Olhamos também para o grupo de mensagens em que tem todos os nomes daqueles animais que precisam do nosso apoio, que estão doentes ou passando por alguma dificuldade. Que tudo seja energizado e que eles melhorem da forma que tem que ser, sem muitas exigências, mas olhando com amor, fornecendo amor incondicional. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigado a todos, boa semana, obrigado, Ana Carolina.